O modelo de negócio é o solo. Você pode ter uma semente boa, mas se você for plantar essa semente no concreto, não vai nascer. Se for plantar essa semente no asfalto, não vai nascer. Se você for plantar essa semente nesse carpete aqui, não vai nascer. Então você pode ter uma semente muito boa, o produto ser bom, a sua ideia ser boa, você ser bom. Mas se você plantar isso numa terra que não é fértil, não vai adiantar. O modelo de negócio determina se a terra é fértil ou não é. Então, faz muita diferença. E, infelizmente, grande parte dos empresários sequer sabem que isso existe. A maioria das pessoas não sabem da existência do modelo de negócio. Boa. Eles não sabem que sequer existe essa história do modelo de negócio, entendeu? O cara, ele trata o negócio como se fosse algo aleatório, né? Ah, meu pai fez assim, meu avô fez assim, então eu faço assim também. É meu síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, não é verdade, não precisa ser assim. Um modelo de negócio bom, ele faz com que pessoas medianas se tornem extraordinárias. Um modelo de negócio ruim faz com que pessoas boas tenham performances medíocres, porque o modelo é ruim. É como se o negócio fosse a semente. E você planta a semente para poder a árvore nascer e dar frutos. E você lucrar com a venda da sua colheita. Sim. Não é verdade? Porque eu não sabia que isso existia. Entendeu? Tive que aprender. Já estou na estrada há 30 anos. Em abril do ano que vem eu faço 30 anos empreendendo. Então, hoje para mim pode ser óbvio, mas não é óbvio para a maioria dos empresários. A gente vai conversar sobre isso primeiro para o cara saber que existe modelo Quando de caiu negócio. a sua ficha que existia modelo de negócio, você começou a questionar sobre modelo, você começou a olhar de um jeito mais, sabe, que nem... Você começou a olhar a planta baixa do negócio, sabe? Caiu a ficha porque eu montei a minha primeira escola em 1995 e eu mais ou menos eu fiz um desenho de modelo de negócio baseado na referência que eu tinha e que não era o melhor modelo, mas era o suficiente para eu começar naquele momento. E aí eu dei muito certo naquela escola, abri a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, a 20ª, abri 24 escolas em 3 anos. Cara, eu inaugurei uma nova escola a cada 45 dias. E uma escola tem 400 metros quadrados, é como se fosse uma clínica, sabe? Uma escola mesmo. Então foram 24 obras em 15 cidades do Brasil. Eu tinha... não através de franquias, todas né? próprias, entre meus 23 e 26 anos de idade. Ou seja, eu terminei meus 26 anos de idade com 24 imóveis alugados, com 1.000 funcionários. Já era experiente em obra já, né? Já, a Luciana, que era experiente em obra, enfim, né? Mas o ponto é assim, Caio, eu comecei a pensar em modelo pela primeira vez, na realidade pela segunda vez. A primeira vez eu pensei quando eu montei a primeira escola, mas eu não sabia nem que eu estava pensando em modelo. Mas eu estava. Eu já fiz uma coisa legal, que já era melhor do que eu conhecia, mas não era nem perto do que poderia ser ainda. Mas para mim estava ótimo. E eu dei certo naquela escola. Depois eu peguei aquela escola que eu dei certo, eu fui repetindo, replicando o que deu certo em uma, abri a segunda, a terceira, eu fui até 24. Então eu peguei a primeira que deu certo e repeti 24 vezes o que deu certo. E aí acontece já alguns problemas, porque a maneira de você tocar uma escola é uma, 24 é outra. Qual era o meu modelo para tocar 24 escolas? Era repetir 24 vezes o que eu fiz em uma. Isso não é necessariamente, quase certo que uma hora vai dar pau. Sim. Porque o teu tempo é limitado, o teu esforço é limitado, tua visão é limitada, é tudo limitado. Então, para você dar conta, depois eu cheguei a ter mais de 400 escolas, você tem que fazer a mesma coisa de um jeito diferente. E esse jeito diferente envolve gente, envolve gestão, envolve tecnologia, envolve vários fatores que naquele momento eu não sabia ainda. Então eu estava ali tentando fazer com 24 o que eu fiz em uma 24 vezes. O que aconteceu? Óbvio, eu fiquei estafado, cansado. E aí o dia que eu pensei em modelo de negócio pela segunda vez foi quando eu estava em Maceió. E aí nesse dia eu estava indo para Curitiba. Você vê que Maceió para Curitiba é uma viagem internacional, não é? E aí eu peguei aquele voo da VASP, lembra da VASP? Opa! Voando aleatoriamente sem previsão. Era o que significava VASP. E aí eu saí de Maceió, parei em Salvador para fazer a escala, depois saí de Salvador, parei
em São Paulo para fazer uma conexão, 2 horas de espera, pegava o voo para Curitiba. Levava 8 horas esse voo. Quando eu cheguei em Curitiba, e o gerente de Curitiba me recebeu, a gente foi jantar. Durante o jantar, eu recebi a ligação do gerente de Maceió. Cara, deu um problema aqui. Teve um professor aqui, saiu na mão com um aluno, deu polícia, deu imprensa, uma confusão, cara. Preciso que você venha aqui me ajudar para resolver esse problema aqui. E aí, eu falei, cara, fica tranquilo, eu tô indo aí amanhã. Voltei pro gerente de Curitiba, ó, vamos desmarcar aqui, eu tenho um pepino ali para resolver. Vou lá em Maceió resolver. E aí, quando foi 7 horas da manhã, eu estava no aeroporto. Na realidade, meu voo sai às 7 horas da manhã do aeroporto. Acho que eu acordei umas 4h30 da manhã para ir para o aeroporto, até chegar, enfim, tem que chegar com aquela antecedência. Cansado, devo ter dormido umas 3h30, 4 horas aquela noite. Fui para Maceió. Desmarquei tudo em Curitiba e peguei o voo 7 da manhã, fui para Maceió. Pousei em Salvador. O que aconteceu em Salvador? Sentei naquela poltroninha gostosinha, confortável, na sala VIP e apaguei, cara. Apaguei. Eu devo ter dormido umas 4 horas seguidas, sentado na poltrona do aeroporto, cara. Devo ter babado, roncado, sei lá o que eu fiz, cara. Aquele dia deve ter sido um vexame, sei que eu apaguei. O problema é que quando eu acordei, cara, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Tô aonde? Tô indo pra onde? Eu não me lembrava o que eu tava fazendo e pra onde eu tava indo, cara. Eu levei um tempo pra entender. Depois eu peguei no meu bolso o ticket, olhei. O ticket era assim, tipo, 11 horas do meu voo pra Salvador e era 1 da tarde, uma coisa assim. Eu não entendi. Eu levei um tempo. Deve ter levado uns 5 minutos que pareceram uma eternidade para eu entender o que estava acontecendo. Naquele momento eu falei, quando eu entendi que eu estava indo para Salvador, para Maceió, que eu me lembrei qual era o problema, e que eu dormi e perdi o voo, eu pensei, cara, alguma coisa está muito errada. Eu preciso repensar. Preciso pensar na vida. Aí liguei pro cara e disse, Maceió, meu irmão, toca aí, resolve aí. Esse conceito seu nasceu lá? Nasceu lá? Não sei se nasci lá, acho que não, porque eu já pensava na vida várias vezes. Explica pra galera, porque eu sei. Porque pensa na vida quando tu para e pensa, né? Para e reflete. Você precisa refletir. Não é? Então, naquele momento, eu preciso pensar na vida significa alguma coisa não está na direção certa. Eu estava bem, estava ganhando dinheiro, o negócio estava crescendo. Mas aquela situação, minha meta era ter 100 escolas próprias. Tipo, com 24 eu estava dormindo no aeroporto, com 100, o que ia fazer? Acordar sonâmbulo e andar pela rua. Você entendeu, cara? O que ia acontecer? Então, assim, não estava legal. Não estava legal. Eu sou um cara entusiasmado, trabalho pra caramba, motivado, mas não estava legal aquilo ali. Preciso pensar na vida. Foi quando eu comecei a pensar na vida e foi quando eu fiz uma mudança muito forte no nosso modelo. A gente saiu daquele modelo, reestruturou o negócio, a gente fez franquia, reestruturou para editora, a gente mudou completamente o nosso modelo de negócios e o negócio não só ficou muito melhor, mais lucrativo, como valeu quase 1 bilhão quando a gente vendeu. Você acha que a maioria dos empreendedores só pensa em modelo quando não tá legal? Eu penso que, infelizmente, a maioria dos empreendedores não pensam no modelo nem quando não está legal, porque ele não sabe qual é a razão, ele pensa só o efeito. Ele não consegue enxergar a causa do problema. Você olha pro caixa, por exemplo, talvez, né? O caixa não tá legal. Ele só pensa assim, não, eu tô gripado, eu tô espirrando, entendeu? Mas ele não sabe que aquilo ali pode ser por baixa imunidade, aquilo ali pode ser porque tá dormindo pouco, ele não sabe a causa, ele só sente o efeito, entendeu? Grande parte dos empresários, Caio, apesar de serem empresários, trabalham para ganhar o seu lucro no final do mês. E não tem nenhum problema você ganhar o seu lucro no final do mês. O problema é que um empresário que pensa como empregado do seu próprio negócio. Ele pensa no salário, que é o que sobra. Ele pensa no salário. O modelo mental dele é: eu preciso trabalhar, ganhar um salário e com esse salário eu pago as minhas contas. Esse é o modelo mental industrial. Receita menos despesa, o que sobra é o meu salário. É o meu salário. Então o cara, ele tem esse modelo mental. E o modelo mental ideal do empresário não é esse. É ele trabalhar pelo valor do negócio dele. E não pelo que ele ganha no mês. Eu costumo dizer que o lucro
O dividendo, ele é a gorjeta do empresário. Nunca vi você falando isso. Eu falei hoje pela primeira vez na aula e adorei. Por isso que eu já estou usando aqui agora. Fala de novo, fala de novo. Ó, o lucro ou o dividendo do empresário é a gorjeta do empresário. Caraca, fale mais sobre isso. Porque o valor dele está no equity. Grande parte dos empresários, a maioria não consegue nem ter lucro. 80% quebra. E dos 20% que não quebram, talvez 10% fica andando de lado. E 10% tem lucro. Nossa, essa... Mas 0,1% constrói valor, constrói riqueza, constrói equity. Então, a melhor mentalidade do empresário não é ele trabalhar para ser funcionário do seu próprio negócio. Porque o modelo industrial criado na Revolução Industrial do século XIX, no final do século XIX, criou o modelo de escola que a gente conhece. O modelo de escola, um senta atrás do outro, uniformizado, sinal. É o modelo industrial. Exato. Por quê? Porque a Revolução Industrial, o início do capitalismo, trouxe a necessidade de você preparar a mão de obra para a indústria, para o mercado de trabalho. E está tudo certo, cara. O mercado de trabalho é importante, a gente contrata, nós temos vários funcionários. É importante, o mercado de trabalho ele é importante. Mas se o empresário decidiu, por livre e espontânea vontade, não fazer parte desse mercado de trabalho, ele precisa ter uma outra mentalidade. O problema não é você ter uma carreira numa empresa. O problema é você decidir ser empresário, mas manter o pensamento, o padrão de pensamento de uma carreira do mercado de trabalho. Porque senão ninguém pensa no estratégico, né? Você tem que sair do mercado de trabalho e você tem que pensar de outra forma. Então, qual é o pensamento comum do mercado de trabalho? Eu vou trabalhar, vou ganhar um salário e isso aí vai pagar, eu vou me sustentar, pago minha despesa, pago meus boletos, está tudo certo. Então, não tem nenhum problema esse modelo. Agora, se o cara decidiu ser empresário, ele precisa jogar um jogo diferente desse. Porque se é para ser empregado do seu próprio negócio, eu dou um conselho para a pessoa. Seja empregado de alguém, é melhor. Porque você vai trabalhar numa outra empresa. Você vai ter o salário, não vai ter o risco. Você vai ter o salário, você não vai ter risco. Você vai ter 13º, você vai ter fundo de garantia. Você não vai ter o risco. Agora, o cara resolver ser empregado dele próprio, você entendeu? Então ele não vai ter 13º, não tem hora extra, ele não tem fundo de garantia, ele não tem nada e ainda tem um risco. É melhor trabalhar para outra pessoa. Então se o indivíduo decidiu ser empresário, então é melhor que ele faça o quê? Tenha um padrão mental diferente. Ah, mas Flávio, mas isso só funciona para quem já é grande. Não, você tem que ser desde o início. Ainda que você ainda esteja vendendo o almoço para comprar a janta, numa fase da sua vida, e todo empresário tem essa fase, é preciso entender que eu estou construindo riqueza e não lucro. Vou explicar um pouquinho mais. Vamos imaginar aqui que esse meu celular fosse uma impressora. Tá. E essa impressora imprime 1 milhão por ano. E é uma impressora, só uma suposição. Tá bom. Nós estamos aqui eu falando... sou ótimo de imaginação. Estamos aqui publicamente falando, não é? Ao vivo ainda. Ao vivo ainda. Imagine que o Banco Central criou um produto que seja uma impressora para imprimir dinheiro. Tá. E é legal. Só é um faz de conta, tá, gente? É um faz de conta, é só uma imaginação, um exercício de imaginação. E essa impressora é capaz de imprimir R$1 milhão por ano. Ok? Por quanto o Banco Central poderia vender essa impressora? Quanto você pagaria numa impressora que imprime R$1 milhão por ano? Quanto que eu pagaria? É. Muito mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Muito Quanto? mais. Vamos imaginar aqui, Caio. Você pagaria quanto? 1 milhão por ano. Você pode comprar umas 10, se você quiser. O que eu pagaria? Quanto você pagaria nessa impressora que imprime R$1 milhão por ano? Eu olhar o histórico para trás dela, se ela está imprimindo já há um bom tempo. Está imprimindo R$1 milhão por ano. Há vários anos. Há vários anos. E ela tem uma previsão de não deteriorar pelos próximos 50 anos. Então, no mínimo 5, 6 milhões você vai disposto a pagar. Você estaria disposto a pagar 5, 6 anos? Sim. 5, 6 anos. 5, 6 vezes. Sim. Mas, no mínimo. Mas o Banco Central poderia não. Posso vender por 10 milhões, 10 vezes. Pagaria Ele poderia também. negociar. Talvez pagasse também. Pagaria também. E aí talvez você pagasse, tentasse criar uma forma dela imprimir 1.200 de repente. Melhorando o formato. Ou quem sabe você botaria painel solar para não consumir energia. De repente você tentar criar alguma coisa dela de ser mais eficiente. Sim.
e você melhorar o teu ROI. Exato. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Uma empresa que gera lucro é como uma impressora que imprime dinheiro. A maior riqueza não está no lucro, a maior riqueza está no valor da impressora. Uhum. O nome disso se chama equity. Tem várias formas técnicas de você calcular o valor de um negócio. Já a mais conhecida se chama Discounted Cash Flow, DCF, fluxo de caixa descontado, que você projeta para frente e traz para valor presente descontado, com taxa de risco, taxa de juros, custo de capital, etc. e tal. Não é? Aí você tem um valor, que geralmente vai variar entre 7, 8, talvez até 10 vezes, dependendo do momento do mercado. Depende de do várias mercado, pré-pandemia 20. Depende de muitas coisas. Não é? Mas o ponto é o seguinte: a maior riqueza está na construção do valor da sua impressora. A maior riqueza não está na gorjeta. O lucro é a gorjeta. E gorjeta é bom. Eu gosto de lucro, gosto de dividendo, quando pinga ali na minha continha. Geralmente você manda no meu Pix, ó, Feliz Natal. Sim. Não é? Eu adoro receber Feliz Natal. Não é? Mas o maior valor é a construção. Tá. O maior valor está na construção. Na construção dessa riqueza. Então, um empresário... Aí alguém pensa, mas isso é para empresário grande. Não. Nós acabamos de abrir um negócio agora, esse ano, e a gente está construindo o equity desde o primeiro dia. Já falamos com o banco, já falando com o fundo, desde o primeiro dia. Não é por ser grande ou pequeno. É por ter ou não ter esse conhecimento, entendeu? Então, o que acontece? Por sinal, tá dando show esse negócio, hein? Então, sensacional esse negócio. Espetáculo. Para quem não sabe, eu estou falando de um negócio chamado Mentoring League Society, que já faturou 300 milhões antes do primeiro ano completar. Espetáculo, show. Já tem muita gente interessada nesse negócio. Mas só for capaz, porque às vezes quem ouvir isso, cara, como é que só foi capaz pela expertise em modelagem de negócios, senão... Expertise em modelagem de negócio. Mas para começar a falar em modelos de negócio, eu preciso desintoxicar a cabeça do empresário... Da gorjeta. Da gorjeta. Sim. Porque ele acha que ele trabalha pela gorjeta. Ele acha que ele trabalha pelo lucro. Sabe por que eu digo isso? Porque eu trabalhava pela gorjeta. Eu só fui entender esse troço 13 anos depois, Caio.